Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui com vocês novamente, abrindo novamente aqui a live, né, para fazer a leitura do livro Heróis da Fé. Esse livro aqui, gente, ó, né? E hoje eu quero falar sobre Jonathan Edwards, amém? Que foi um grande avivalista, tá, meus irmãos? Então você que tem um interesse, né? Você que está nos acompanhando, amém? Na leitura do livro Heróis da Fé, né? Já fizemos a leitura bíblica, já teve um momento da palavra, estudo bíblico. Agora eu quero deixar aqui que eu estou lendo esse livro novamente e eu estou compartilhando a leitura com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho sobre os heróis da fé, os nossos, né, irmãos que lutaram pela obra de Deus, né, e até mesmo para que tivéssemos hoje a Bíblia no nosso idioma, né? Então nós vamos ser edificados através desse livro, dessa leitura, tá? Então você que está aí, que quer ouvir, tá bom? Ou compartilhar com alguém que gosta, que quer ser edificado, amém? Então eu vou começar a ler aqui a leitura, tá bom? Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703 e ele morreu em 1758. Então quer dizer que ele viveu 55 anos. É isso, né? Aqui eu vou lendo aqui, tá bom? Vou ler aqui para vocês. Há 2 séculos, o mundo fala do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Gente, eu amo isso aqui, viu? Já li esse livro, tá? E dos ouvintes que se agarravam aos bancos, pensando que iam cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto dos que se encontram afastados de Deus. Jonathan Edwards, entre os homens, era o vulto maior nesse avivamento, intitulado, na ocasião, Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto, e sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Veja bem, quando fala desse livro aqui, ó, Pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele pregava isso aqui, gente, essa mensagem, as pessoas agarravam aos bancos da igreja com medo, era como se tivesse eles caindo no fogo, para não cair no fogo do inferno. A mensagem que ele pregava parecia ser tão viva, parecia ser tão viva, que as pessoas se agarravam aos bancos, gente. Eles eram impactados pela mensagem que esse homem pregava. Amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, a sua alma era, de fato, um santuário do Espírito Santo. Sob aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino como um vulcão. Os crentes atuais devem a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar sobre a direção do Espírito, a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande foi o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou. Seu pai foi o amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Das 10 irmãs de Jonathan, olha, ele tinha 10 irmãs. 4 eram mais velhas do que ele, 6 mais nova. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo.
e que se tornasse grande perante o Senhor. Não somente oravam assim, fervorosa e constantemente, mas mostravam-se igualmente zelosos em criá-lo para Deus. Olha aí, os seus pais oravam por ele, para que ele fosse um menino cheio do Espírito Santo. Olha aí, ele tinha 10 irmãs, era só ele de filho homem, e os pais oravam constantemente em favor dele, para que Deus o enchesse do Espírito Santo. E para que ele fosse um grande, que Deus fizesse dele um grande homem de Deus. As orações à volta da lareira os estimularam a se esforçarem, e seus esforços redobrados os motivaram a orar mais fervorosamente. O ensino religioso e permanente resultou em Jonatas conhecer intimamente a Deus, quando ainda criança. Quando Jonatas tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja do seu pai. O menino acostumou a orar sozinho, 5 vezes todos os dias. Ia chamar outros da sua idade para orarem com ele. Gente, é coisa linda, gente. Um menino de 5 anos. Ou melhor, quando ele tinha 7 a 8 anos, Ele orava 5 vezes no dia e ainda chamava as crianças da idade dele para orar junto com ele. Gente, isso é algo sobrenatural. Isso é algo sobrenatural. Uma criança de 7, 8 anos orar 5 vezes ao dia, ainda chamar os coleguinhas para orar junto. Citamos aqui suas palavras sobre esse assunto. A primeira experiência de que me lembro aqui é Edwards, que está contando a sua experiência. De sentir no mínimo a delícia de Deus e das coisas divinas. Foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Senti a presença de Deus até arder o coração, abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando para a lua e de dia contemplar as nuvens e os céus. Ele passava muito tempo observando a glória de Deus revelada na natureza e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir o troar do trovão. Porém, mais tarde, eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Você sabia que o trovão é a voz de Deus? Antes, ele está dizendo que ele ficava assombrado. Quando ele ouviu o troar do trovão, ele ficava demasiadamente assombrado. Mas aí, ao ler a Bíblia, ele descobriu que o troar do trovão era a voz de Deus. Aí ele se regozijava quando ele ouvia Deus falando. Quando ele ouvia o troar do trovão, ele se regozijava, ele se alegrava, que ele falava, olha, Deus está falando. Pensa no homem que ficava observando a natureza, a glória de Deus, manifestada, revelada através da natureza. Olhando para a lua, olhando para o sol, que coisa linda, né, irmãos? Hoje a gente quase não vê isso mais, né? A gente não para mais para observar essas coisas, né? Antes de completar 13 anos, ele iniciou seu curso em Yale College, onde no 2º ano leu atentamente ensaio sobre o entendimento humano, a famosa obra de Locke. Vê-se nas suas próprias palavras acerca desta obra o grande desenvolvimento intelectual do moço. Achei mais gozo nisso do que o mais ávido avarento em ajuntar grandes quantidades de ouro e de prata de tesouros recém-adquiridos. Edwards, antes de completar 17 anos, diplomou-se no Yale College com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para meditar na Bíblia diariamente. Depois de diplomar-se, continuou seus estudos em Yale durante 2 anos. E então ele foi separado para o ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu acerca do seu costume de dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar a si mesmo. Não é a vida do próximo, não. Examinar a si mesmo.
Acerca da sua consagração, com a idade de 20 anos, Edwards escreveu: dediquei-me solenemente a Deus e fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da minha vida. Alguém assim se referiu a Jonatas. Sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo, e a sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados de seriedade, gravidade e solenidade. Aos 24 anos, casou-se com Sarah Pierre Ponte, filha de um pastor, e desse enlace nasceram, como na família do pai de Edwards, 11 filhos. Por ocasião do grande despertamento, ao lado de Jonatas Edwards, estava o nome de Sarah Edwards, sua fiel esposa, ajudadora em tudo. Tal qual seu marido, ela nos serve como exemplo de rara intelectualidade. Profundamente estudiosa, inteiramente entregue ao serviço de Deus, ela era conhecida por sua santa dedicação no lar, pelo modo de criar os filhos e pela economia que praticava, movida pelas palavras de Cristo, para que nada se perca. Mas antes de tudo, tanto ela como seu marido eram conhecidos por suas experiências com a oração. Faz-se menção destacada de um período de 3 anos, especialmente durante o qual, apesar de gozar de perfeita saúde, ficava repetidas vezes sem forças por causa das revelações do céu. A sua vida inteira foi de intenso gozo no Senhor. Jonatas Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Meu Deus. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? 13 horas dedicadas a Deus, orando e estudando a palavra do Senhor, esse homem passava. Meu Deus. A gente vê, meus irmãos, sim, é um livro só, Ana Paula. É todos em um livro só. É uma vergonha hoje a gente, né, irmãos? Hoje, eu falo que os crentes de hoje, todos nós, é uma vergonha a gente ver que a gente não chega nem perto desses homens. A gente não ora nem um pouco, né, irmão? A gente acha que orou 2 horas, orou muito, né? Então, olha aí, meu Deus, como esses homens, né? Eles se dedicavam, né? 13 horas de oração. Hoje a geração de hoje é a geração mais débil e fraca que tem. A geração que só arruma desculpa para não orar, para não ler Bíblia, né? Eles eram pessoas igual nós, né, irmãos? Igual nós. Amém? 13 horas todos os dias, estudando e orando. A sua esposa também o acompanhava na oração, diariamente. Olha aí, a esposa acompanhava ele na oração. Amém? Olha aí, né? Meu Deus. Sua esposa também acompanhava na oração diariamente. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Irmão, isso aqui é um exemplo. Hoje, quantos obreiros e pregadores são assalariados pela obra, que deveriam se dedicar como esses homens? Né? São pessoas que ganham da obra para estar ali na obra constantemente, né? Mas quantos só querem usufruir, só querem o dinheiro? Não é verdade? Então, olha aí, isso aqui é um exemplo para nós, irmãos. Eram pessoas sinceras que pagavam o preço para ganhar as almas pela obra de Deus. Amém? Espera aí. Isso aqui mostra o amor que eles tinham por Deus, né, irmão? Se for ver, a gente não ama Deus nem um pouquinho assim, ó. Amém? Jonatas Edwards, ou melhor, que mais que doutrinas, a igreja havia esquecido que Edwards começou a ensinar e observar de novo com manifestações tão sublimes. Basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, apresentando-a como uma experiência certa e definida,
em contraste com a ideia da igreja romana e de várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feita por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras. O foco dos seus sermões era de que toda boca ficará fechada no dia do juízo, e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. Meu Deus, olha, é impossível avaliar o grau do poder de Deus, derramado para despertar milhares de almas para a salvação, sem primeiro nos lembrarmos das condições das igrejas da Nova Inglaterra e do mundo inteiro nessa época. Quem até hoje não se admira do heroísmo dos puritanos que colonizaram as florestas da Nova Inglaterra? Passara, porém, essa glória, e a igreja indiferente e cheia de pecado encontrava-se face ao maior desastre. Parecia que Deus não queria abençoar a obra dos puritanos, obra que existiu unicamente para a sua glória. Por isso, no mesmo grau em que havia coragem e ardor entre os pioneiros, houve entre seus filhos perplexidade e confusão. Se não pudessem alcançar de novo a espiritualidade, só lhes restava esperar o juízo dos céus. O famoso sermão de Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado, merece menção especial. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito. Diante dos 5 pregadores que estavam presentes, Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura. Vixe, 2 metros de altura ele tinha. Seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava com voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35, ao tempo em que resvalar o seu pé. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava, por um momento, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus, que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Que o pecado era como fogo encerrado dentro do pecador, e com a permissão de Deus, pronto a transformar-se as fornalhas de fogo em enxofre, e que somente a vontade de Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então aplicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Era isso aqui que ele estava pregando. Ó. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre todas as vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade de Deus soberana, e que a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, serias destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão, sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento, para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se algum de vós com saúde e calmamente sentados aí no banco passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelo gemido dos homens, grito das mulheres, quase todos ficaram em pé ou caídos no chão. Foi como um furacão soprasse e depois de uma floresta, destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiava na sua própria justiça.
Esperava que a qualquer momento Cristo descesse dos céus e com os anjos e o apóstolo ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações. Costume que vinha desde a meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários da floresta, onde ele podia ter comunhão com Deus. Como exemplo, citamos a sua experiência com a idade de 34 anos, quando entrou na floresta a cavalo. Lá, prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou uma hora vencido por uma torrente de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento. Atribuindo tudo ao fanatismo, em sua defesa, Edwards escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao nos lembrarmos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim fala as Escrituras do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado, tremendo, do salmista que exclamou sob a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Salmo 32, verso 3. Dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva do cântico dos cânticos que ficou vendida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que na Nova Inglaterra começou em 1740, um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento iniciou não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção, desde que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Nota-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns como George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época da maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou. Foram arrebatados de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. No meio das suas lutas, sem ninguém esperar, a vida de Jonathan Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado da Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e duas de suas filhas foram também vacinados. Na febre que resultou, as forças do nosso herói diminuíram gradualmente até que um mês depois ele faleceu. Assim diz um de seus biógrafos: em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das mais provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. Amém. Terminamos aqui, essa leitura, e a próxima leitura será João Wesley, Gente, esse livro aqui tem uns personagens que o que aconteceu com eles é tremendo, viu, gente? Muito tremendo. Tem um pregador aqui que ele morreu muito novo, Aqui tinha pregador, gente do céu, que vocês vão ver a experiência dele, isso é tremendo, Então, a próxima será João Wesley, tá? Esse aqui foi... Esse daqui foi muito interessante também,
Esse aqui foi Jonathan Edwards, né? Então tá aí, gente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu estarei orando aqui por vocês. Agora eu vou orar, né? Vou orar, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Nessa madrugada, que Deus possa conceder força, graça, ânimo, né? Que Deus venha conceder cura, alívio para a tua alma, que você possa ser edificado através dessas leituras. Amém? Deus abençoe a tua vida e a tua família, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Agora eu vou orar, mas eu vou orar em particular agora. Amém? Deus abençoa. Logo, logo, eu creio que a semana que vem nós vamos começar a campanha também na madrugada, né? Amanhã eu estarei viajando, então não vou começar a campanha agora, porque amanhã eu vou viajar para fazer evangelismo, né? Eu estarei pregando na quadra lá em Campos Gerais, é um culto na rua, e também estarei pregando na cidade de Poços de Caldas, né? Nesse dia 18, amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, orem por nós, né? Eu vou viajar amanhã, né? E só voltarei para casa no domingo. Então, orem por nós, que eu estarei orando por vocês. Estaremos evangelizando as ruas, né? E pregando a palavra de Deus também, tá, meus queridos? Um abraço para todos vocês, tá? E eu vou tentar fazer as lives lá onde eu estiver, né? Vou tentar fazer as lives lá do estudo da leitura bíblica e também do livro Heróis da Fé. Abraço para vocês. Fica com Deus, gente.